Bom, importante então, amigos, que nós tenhamos a seguinte ideia, tá? Aqui nós vamos trocar conhecimento e mostrar as diferentes coisas e as diferentes formas que existem hoje no mundo e aqui no Brasil para que a gente possa investir lá fora. Até algum tempo atrás, era muito difícil investir lá fora. Era muito difícil colocar algum tipo de investimento no exterior, porque era complicado até para abrir conta, era complicado porque a gente não tinha BDRs, a gente não tinha ETFs, a gente não tinha alternativas. Isso melhorou dramaticamente. Mas aí vem a primeira pergunta. Qual seria a melhor, quais são as diferentes formas de investir? A gente tem BDRs, a gente tem ETFs, a gente tem a própria abertura de uma conta lá fora, a gente tem, o que mais, em termos de formas de investir no exterior? Se eu estiver esquecendo alguma, me ajudem aí, pessoal. Fundos internacionais. Fundos internacionais, perfeito, perfeito. Então, Menezes, já te largo uma pergunta. O que são BDRs? E já deixo uma outra pergunta para o Leandro. Leandro, tu que está morando aí fora, qual que você entende ser as formas mais atraentes que uma pessoa tem para colocar dentro da sua diversificação de carteira, tá? Alguma pimentinha do exterior e não apenas pimentas brasileiras. Vamos lá, Menezes, o que é BDR, cara? Vamos lá, pessoal. Então, falando um pouquinho sobre especificamente as BDRs. Então, a sigla, né, o Stormer tinha comentado, são as Brazilian Depositary Receipts, recibos de ações americanas que são negociadas aqui no Brasil. Até pouco tempo atrás, ali no final do ano passado, eles eram negociados somente por investidores qualificados. O que são os investidores denominados qualificados? São os investidores que declaram ter investimentos acima de R$1 milhão. Após liberar estas negociações para o público geral, então, as BDRs, que são estes recibos de ações americanas negociadas aqui em bolsa, passaram a ganhar bastante holofote, tanto aí nos informes sobre investimentos, quanto nas mídias em geral, porque acabou por popularizar o investimento nessas ações aí para o público em geral, o público que não é apenas o investidor qualificado. O que ocorreu? Começou a ter um grande aumento na liquidez nesses ativos aqui no Brasil. Inclusive... Porque, na verdade, se a gente for pensar isso bem, né, Menezes, a BDR de fato seria um espelho da ação estrangeira sendo negociada aqui no Brasil. Então o cara poderia ter um Apple 34, é basicamente o espelho das ações da Apple lá fora. A mesma coisa para uma Amazon, a mesma coisa para um Google. Então isso que acabou realmente permitindo que a pessoa física pudesse então participar, né, nessas aquisições dessas ações, entre aspas, e isso facilitou bastante, né? E por isso que a liquidez aumentou muito, né, Menezes? Isso, e também a possibilidade de estar se tornando sócio aí das maiores empresas do mundo com um valor relativamente pequeno. Hoje eu posso comprar uma BDR da Apple aí com a cotação atual, e tem uma característica também que a cotação ela está em reais, mas o desempenho do papel ele é dolarizado. Então, perfeito, além da movimentação do papel, digamos que esteja aí numa tendência de alta, se a gente vê o real desvalorizando em relação ao dólar, a gente tem uma valorização a mais na BDR também. Essa é uma característica desse ativo específico.